Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus, essa paz que envolve os nossos corações nesse momento, possa ser uma constante em nossas vidas. É com muita alegria que nos encontramos reunidos novamente junto à comunidade do Centro Espírita Portal da Luz, para juntos, mesmo que de forma virtual, refletirmos acerca de lições preciosas do Evangelho à luz da doutrina espírita, essa luz que nos facilita a encontrar o caminho correto acerca dos ensinamentos do Mestre. E hoje, meus irmãos, nós gostaríamos justamente, apoiados nas palavras de Jesus, nos seus ensinamentos, discutir um pouquinho sobre um tema que nos parece muito oportuno, até mesmo por conta deste momento em que a sociedade se encontra num conflito muito grande de interesses, de ideologias, principalmente por conta do estado de pandemia em que nos encontramos, onde parece que se trava uma batalha, uma guerra contra esse micro-organismo, e por conta disso surgem-se inúmeras outras batalhas de maior ou menor porte por conta de outros interesses. Então, achamos bem, por oportuno, falar sobre essa questão da guerra. Quais seriam as estratégias para vencer uma guerra? E não estamos aqui nos referindo a guerras entre as nações, as situações beligerantes. Não se tratam de estratégias militares, de como se vencer um combate, mas sim de estratégias para vencer as batalhas, as guerras do dia a dia. Como será que nós podemos utilizar o Evangelho e as lições de Jesus para nos auxiliar na compreensão daquela estratégia que é unânime? Em todos os tratados sobre o tema, a estratégia unânime para se vencer uma guerra é conhecer o inimigo. Quem são nossos maiores inimigos? O que Jesus tem a nos ensinar a respeito disso? Conta-se que, certa feita, Simão Pedro teve exatamente esta preocupação: indagar ao Mestre Jesus acerca do conhecimento dos inimigos. Ele perguntou ao Mestre: Senhor, como fazer para identificar, encontrar os meus inimigos, a fim de afrontá-los, combatê-los, para que seja mais eficiente o meu trabalho de edificação do reino de Deus? Ante esse questionamento de Pedro, Jesus parecia ficar em profunda meditação, em silêncio. E como o impaciente apóstolo insistisse na questão, Jesus simplesmente observou: Pedro, a experiência tudo revela no tempo preciso. Oh, redarguiu o apóstolo impaciente, a experiência demora muitíssimo, mestre. E Jesus pacientemente responde: Pedro, para aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, basta 1 hora apenas para que absorva lições para o resto da sua vida, preciosas, importantíssimas. Para aquele que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, basta 1 hora para absorver lições imemoráveis. Bom, diante dessa resposta, Pedro silenciou e os dois empreitaram a caminhada que se propuseram de Carfanaum até Magdala. Logo no início do caminho, Simão Pedro percebeu que alguém se esgueirava atrás das velhas figueiras que cresciam à margem da estrada. Ele ficou pálido e imediatamente interrompeu a marcha do mestre, dizendo: Senhor, é um fariseu que quer assassiná-lo. E logo após de dizer isso, começou a enfrentar aquele fariseu
dirigindo a ele palavras de confronto, o chamando para se mostrar nervoso, e se desviou já para ir ao encontro do algoz e atacá-lo até fisicamente. E eis que é barrado por uma risada, um sorriso estridente. Na verdade, o fariseu era o seu próprio irmão André, que sorridente caminhava em direção àquela pequena caravana para se juntar a ela. Ante a ocorrência, o mestre apenas dirigiu-se ao seu apóstolo e disse: Pedro, o medo é um adversário terrível. E uma vez recompostos, continuaram a sua jornada. Alguns passos adiante, eles encontraram um levita que recitava em voz alta trechos da Torá. Assim que o levita observou a presença do mestre e dos seus apóstolos, dirigiu-se a eles com palavras desonrosas. Foi o suficiente para que Pedro enchesse-se de cólera e começasse um embate, uma discussão afrontosa com o levita. E começou a discutir com ele, a ponto de o levita assustar-se e retirar-se. Assim que a confusão acabou, Jesus calmamente se aproximou do seu discípulo e perguntou: Pedro, qual é a primeira providência que deve tomar aquele que pretende adentrar ao reino de Deus? E o apóstolo humildemente respondeu: Senhor, devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus simplesmente complementa: Terás observado a sublime lei neste conflito? Esquece-se, meu irmão, que nós devemos dar o apoio necessário àquele que desconhece o bem. Não se esqueça, a cólera é, sem dúvida nenhuma, um perseguidor cruel. Pedro baixou a cabeça, humildemente, e seguiu em jornada com o mestre. Não demorou muito e encontraram no seu caminho um comerciante de perfumes conhecido àquela época. Tratava-se de um judeu grego, Teofrasto, que, ao se aproximar da caravana, imediatamente relatou o seu encontro com um personagem que era conhecido de Jesus e de seus apóstolos. Tratava-se de Zecônias, um leproso que foi curado pelo profeta Nazareno. E começa a relatar que aquele leproso havia fugido para Jerusalém e, lá chegando, começou a tecer uma série de ofensas falsas contra o seu benfeitor, contra o Messias. Foi o suficiente para Pedro começar a gritar: Zecônias, seu ingrato! E soltar uma série de impropérios contra aquele irmão, ao ponto de amaldiçoar o nome dele. Assim que ele terminou, o Messias lhe dirigiu a palavra novamente: Pedro, quantas vezes devemos perdoar o nosso irmão? Pedro abaixou a cabeça e mais uma vez respondeu: 70 vezes, 7 vezes. O Cristo simplesmente dirigiu um olhar bondoso ao seu apóstolo e obtemperou:
Pedro, a dureza é, sem dúvida nenhuma, um carrasco da alma. E continuaram a sua jornada. Bastou alguns minutos para que eles cruzassem o caminho de um outro personagem, também conhecido de ambos. Tratava-se de Rufo Dracus. Rufo Dracus, era um velho romano semi-paralítico. E ele estava sendo conduzido pelos seus escravos na sua liteira, e de cima dessa sua liteira, mesmo nessa condição, dirigia um olhar de desprezo ao mestre e aos seus apóstolos. Imediatamente Pedro confabula com o mestre: eu gostaria de poder curar esse pecador, a fim de dobrar-lhe o coração à bondade de Deus. Neste momento, Jesus apenas afaga o ombro do apóstolo, o pescador de Cafarnaum, e lhe diz: por que implementaríamos a violência na terra, sendo que o próprio Pai nunca se impôs a ninguém? Uma vez mais, Pedro abaixou a cabeça e ouviu ainda de Jesus: a vaidade, Pedro, é um verdugo muito sutil. E continuaram a sua jornada até Magdala. Passado algum tempo, resolveram descansar um pouco numa hospedaria de Aminadá, que era um seguidor das novas ideias do Cristo. E ao adentrar nessa hospedaria, quando estavam à mesa para fazer o seu pequeno repasto lá, juntou-se a eles um liberto da Cesareia de nome Zadias. E automaticamente, assim que ele se sentou à mesa, começou a trazer novidades, notícias sobre o império, sobre a corte imperial. E começou a falar dos erros e dos desmandos cometidos por aquela casa. Imediatamente, Pedro uniu-se a tratar com esse irmão desses problemas, atribuindo uma série também de impropérios a toda a corte. Não sobrou ninguém que não fosse alvo de comentários ferinos por aqueles irmãos. Inclusive, principalmente, o imperador Tibério. Ao final dessa discussão, Jesus simplesmente indagou se Pedro alguma vez estiver em Roma, ao que o apóstolo revelou: não, nunca. E o Cristo simplesmente reflete: ora, por um momento pensei que a forma como você se dirigia ao imperador revelava que se tratava de alguém muito próximo e íntimo dele. Pedro, uma vez mais, abaixa sua cabeça humildemente e ouve do mestre: Pedro, não se esqueça, a maledicência é um algoz terrível. E continuaram a sua jornada para Magdala. Já próximos do seu destino, eis que Jesus para, observa a natureza ao seu redor e fixa o olhar ao astro do dia, mais ou menos como aquele que consegue ler o tempo através da posição do sol. E assim, fixa os olhos em Pedro e diz: Pedro, há exatamente 1 hora, você nos questionava acerca
da localização, do encontro dos nossos maiores inimigos. E de cá para lá, em nosso caminho, encontramos 5. O medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como percebes, Pedro, os nossos maiores inimigos estão dentro de nosso coração. E sorrindo, finalizou: Pedro, a maior batalha, a maior guerra que empreendemos é a guerra conosco mesmo, vencendo os nossos inimigos interiores. Trata-se de uma breve história narrada pelo espírito de Humberto de Campos na obra Luz Acima, no capítulo 31, sobre a psicografia de Franciscano Xavier. Mais uma vez, esse benfeitor nos traz essas passagens evangélicas que não estão relatadas nos evangelhos canônicos, mas que nos trazem profundos ensinamentos. E uma vez mais, Jesus, o maior sábio de todos os tempos, o maior espírito que aqui esteve entre nós e está no comando do nosso orbe, nos traz uma lição preciosa. Quais são os nossos maiores inimigos? Não adianta ficar procurando o inimigo externo, atribuindo os nossos reveses, as nossas dificuldades a alguém ou a algo. Via de regra, os nossos maiores inimigos, que são os nossos vícios, as nossas imperfeições, estão dentro de nós. E aí, meus irmãos, se consolida todo um ensinamento básico, não só do Evangelho de Jesus, como da própria doutrina espírita. Lembram-se, quando Jesus disse acerca dessa construção da busca do reino de Deus, aonde é que ele estaria? Qual foi a máxima que ele nos ofertou? Buscai primeiramente o reino de Deus dentro de vós, e tudo mais será obtido pela misericórdia do Pai. O reino de Deus está dentro de nós, então as batalhas mais difíceis, que mais ensejarão o nosso esforço, são aquelas que nos remetem ao enfrentamento dos nossos vícios. E qual é a máxima que o nobre codificador colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo acerca do reconhecimento do verdadeiro espírita? O que se pode afirmar sobre aquele que se diz verdadeiro espírita? Qual é a característica fundamental que evidencia-nos como verdadeiros espíritas? E o nobre codificador nos alerta que o verdadeiro espírita é reconhecido por aquele que não mede esforços para vencer as suas más inclinações. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para vencer as suas más inclinações, buscando sempre, hoje, ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Tentando eliminar essas chagas que ainda maculam o seu coração e o seu espírito. Então, meus queridos irmãos, essa reflexão que gostaríamos de fazer é para que nós fiquemos mais atentos. Em momentos difíceis como o que estamos enfrentando, é muito comum, até mesmo como fuga, buscarmos responsabilizar esse, aquele, aquilo, buscarmos os inimigos do lado de fora.
quando na verdade, se cada um de nós buscássemos os inimigos dentro de nós, como bem alertou Jesus ao apóstolo Pedro, investigue a dureza do seu coração. Investigue se a vaidade não está sendo aquele verdugo cruel que está acabando com a sua força. Observe se a cólera não o cega, fazendo com que as suas escolhas, as suas decisões tornem-se passionais. Perceba, meu irmão, se o medo não está paralisando, não permitindo que você enfrente as dificuldades olhando no espelho e enxergando a mente, esse espelho da alma que lhe demonstra as suas dificuldades, as suas imperfeições, e não tenha medo de enfrentá-las. E por fim, investigue, fique atento se você não está caindo na tentação de maldizer o próximo. Será que está contendo a sua língua, vamos assim dizer, ou em qualquer oportunidade em que se encontra, num pequeno grupo, grande que seja, assim que alguém solta uma fagulha da maledicência, não somos nós que estamos alimentando com combustível para que aquilo se torne um ambiente de desarmonia, de maldizer, e que nada ajuda no comprometimento que devemos ter para com todos, de auxiliar o próximo, de nos auxiliar, e se porventura alguém estiver fazendo algo de forma errada, sabemos que ele será responsabilizado, e nos cabe não criticá-lo, não julgá-lo, mas sim, através dos nossos exemplos, de nossas atitudes, despertar naqueles irmãos o desejo de se modificar. Então, meus queridos irmãos, eu agradeço, do fundo do coração, a atenção que nos foi dada. E agora, antes de encerrar o nosso encontro, para consolidar todo esse ensinamento do Cristo, nós gostaríamos de compartilhar uma leitura de uma mensagem do benfeitor Emmanuel, que está na obra Alma e Coração, coincidência ou não, também no capítulo 31, que fala sobre os outros inimigos, os inimigos ocultos. Percebam a compatibilidade e a perfeita coerência com a lição narrada pelo Espírito Humberto de Campos. Peço a licença aos irmãos para compartilhar a leitura da mensagem. Mencionamos com muita frequência que os inimigos exteriores são os piores expoentes de perturbação que operam em nosso prejuízo. Urge, porém, olhar para dentro de nós, de modo a descobrir que os adversários mais difíceis são aqueles que não nos podemos afastar facilmente, por se nos alojarem no cerne da própria alma. Dentre eles, os mais implacáveis são o egoísmo, que nos tolhe a visão espiritual, impedindo vejamos as necessidades daqueles que mais amamos. O orgulho, que não nos permite acolher a luz do entendimento, arrojando-nos a permanente desequilíbrio. A vaidade, que nos sugere a superestimação do próprio valor, induzindo-nos a desprezar o merecimento dos outros. O desânimo, que nos impele aos precipícios da inércia. A intemperança mental, que nos situa na indisciplina. O medo de sofrer, que nos subtrai as melhores oportunidades de progresso
e tantos outros agentes nocivos que se nos instalam no espírito, corroendo-nos as energias e depredando-nos a estabilidade mental. Para a transformação dos adversários exteriores, contamos geralmente com o amparo de amigos que nos ajudam a revisar relações, colaborando conosco na constituição de novos caminhos. Entretanto, para extirpar os que moram em nós, vale tão somente o auxílio de Deus, com o laborioso esforço de nós mesmos. Reportando-nos aos inimigos externos, advertiu-nos Jesus que é preciso perdoar as ofensas 70 vezes, 7 vezes. E de certo que para nos descartarmos dos inimigos internos, todos eles nascidos na treva da ignorância, prometeu-nos o Senhor: conhecereis a verdade e ela vos fará livre. O que equivale dizer que, se só estaremos a salvo de nossas calamidades interiores, através do árduo trabalho na oficina da educação. Bem, meus irmãos, após essa mensagem maravilhosa que resume, sintetiza toda a nossa reflexão desse encontro, só tenho a desejar a todos muita paz, muita luz, que Deus os abençoe hoje e sempre e até o próximo encontro, se Ele assim nos permitir. Fiquem em paz.